Olá, cinéfilos! Trouxe meus comentários sobre Megan. A ficção científica de terror, ou seria terror de ficção científica, que estreia exclusivamente nos cinemas brasileiros a partir de amanhã, quinta-feira. O filme tem a assinatura de James Wan, que produz e assina o argumento, mas diferente do que pode estar passando pela cabeça de vocês, não dirige, muito menos roteiriza. O roteiro é assinado por Aquila Cooper, que conta a história de Gemma, uma roboticista interpretada pela atriz Alison Williams, que você vai recordar de Corra, que tem uma tarefa dupla muito difícil. A primeira delas é que ela precisa atender o deadline da sua empresa, que vai lançar um novo produto. A segunda, e ainda mais difícil, é que ela precisa ser a tutora de sua sobrinha, cujos pais morreram em um acidente de carro. Por ser uma mulher muito relacionada com tecnologia, Gemma tem muita dificuldade em se aproximar da sobrinha e estabelecer uma relação, estabelecer um contato com ela. Na verdade, ela começa a fazer algo que é introduzido no roteiro e que talvez seja um dos pontos mais positivos do filme. O questionamento dessa paternidade contemporânea, em que os pais terceirizam a criação dos seus filhos aos tablets, aos smartphones, ao YouTube, a galinha pintadinha, ao tubarão, que eu esqueci o nome. O filme justamente toca nessa ferida. Isso porque quando Megan é apresentada ao público, é um projeto paralelo que a Gemma está desenvolvendo no laboratório, que envolve uma inteligência artificial muito sofisticada e uma ideia de ser o único brinquedo que todas as pessoas vão precisar, ela assume o papel de tutora da sobrinha. E ao assumir esse papel, ela desenvolve uma relação afetuosa com ela, da mesma forma com que os nossos aparelhos desenvolvem relações conosco. E excluí-la da vida dessa pessoa provoca ansiedade, provoca desespero, provoca birra, gritaria e tudo mais. O filme então acerta em cheio em transformar essa metáfora no coração de sua narrativa, em mostrar esse relacionamento entre a boneca e a sobrinha e o relacionamento de Gemma e a sobrinha e tentar evidenciar como é necessária a nossa proximidade, independentemente se o nosso trabalho está sufocante, independentemente se a nossa rotina está estressante. Por outro lado, eu acho que Megan falha em alcançar o seu verdadeiro potencial, tanto como franquia ou como ponto de partida de uma franquia, já que Megan 2.0 já está prometido para 2025, quanto também como filme solo, dentro de seu próprio arcabouço narrativo. É que o diretor Gerard Johnston não é nenhum mestre do terror como James Wan é. Ele tem até sucesso em utilizar o potencial satírico da narrativa em algumas cenas que talvez se tornarão memoráveis para quem assista e mesmo para anos futuros, como a boneca cantando Titanium, ou quando a boneca está perseguindo determinado personagem dentro de um corredor vermelho. Por outro lado, ele não consegue extrair o máximo que ele pode das cenas de tensão. As coisas parecem que são muito afobadas. Mesmo que nós saibamos o que vai acontecer, mesmo que nós saibamos quem são as vítimas eleitas por Megan, isso fica muito claro, já que são os personagens únicos dentro da narrativa, ainda assim nós não temos prazer, se é que pode haver essa palavra de prazer, mas nós não temos aquela excitação cinematográfica de sofrer com antecipação e, sobretudo, com a realização do ato. Com exceção de uma única cena, que é uma cena que acontece numa floresta, vocês vão entender muito bem, envolve uma orelha e envolve uma floresta. Ponto. Essa cena me parece muito melhor realizada, muito mais inteligente, porque ele começa a evidenciar o potencial da Megan como uma boneca assassina. Então, o filme, ele nunca chega lá. Ele está sempre no quase. Ele está sempre como se fosse uma versão beta. Ele ainda não é a versão definitiva. Ele é uma versão que esforça-se para ser satírico e até consegue. Esforça-se para ser relevante e consegue. Esforça-se para ser tenso ou mesmo assustador. O filme tenta compensar isto com algumas referências a clássicos da ficção científica, como o caso de Exterminador do Futuro,
O primeiro, tá? Que é um terror. Robocop. Ou mesmo referências a Brinquedo Assassino, até mesmo Annabelle, seja na concepção, seja alguns planos muito específicos. Mas, de referência nenhuma, um filme sobrevive, um filme de terror, sobretudo, ele precisa ter a cabeça voltada para aterrorizar, ou para assustar, ou para tornar a ação desconfortável, ou mesmo para tornar a ação tão surreal que acaba nos levando ao riso, que é o caso dos Terriers. Não funciona. Funciona como ficção científica, quando ele utiliza a boneca Megan quase como uma metáfora, aliás, como uma exata metáfora de hoje. Repito, dos tablets, dos smartphones, das telas em que nós aprisionamos as nossas crianças, negligenciando a nossa responsabilidade de cuidar delas, deixando essa tarefa para os outros. Depois, a gente se incomoda porque as crianças são irritadas, ansiosas, depressivas, não tem uma relação, um vínculo forte com as pessoas ao seu redor e a gente não sabe por quê. O filme ataca isso. E ao atacar isso, ele é bem sucedido. Sendo assim, como ele acerta pela metade e erra na outra metade, para Megan eu posso dar 2,5 estrelas em 5. Pronto, acho justo. Vocês não acham? Comenta abaixo o que vocês acharam. Siga o Cinema com Crítica para mais críticas de filmes e séries todos os dias para vocês. Vou nessa, tchau.